Bom dia, hoje é o dia 10 de junho. Eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 7, verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este capítulo 7 é um capítulo extremamente complexo e às vezes difícil de meditar, porque o Paulo vai estar continuando no parêntese que ele abriu depois do final do capítulo 5, onde ele vai, aqui nesse capítulo 7, vai estar falando sobre a lei. E ele descreve aqui um homem que algumas pessoas, inclusive você, talvez já tenha pensado que ele esteja falando dele mesmo. Outros vão dizer que ele está falando dos judeus do Velho Testamento, ou então dos judeus que viveram até a época de Cristo, mas antes do Pentecoste, porque é uma grande diferença. A grande diferença entre o capítulo 7 e o capítulo 8 é que o capítulo 8 vai introduzir a pessoa do Espírito Santo, a regeneração pelo Espírito Santo, a vida cristã vivida debaixo não da lei de Moisés, mas da ação do Espírito Santo no coração do homem. Eu não creio que o Paulo esteja falando dele mesmo aqui, porque ele está falando de um homem completamente perdido, que ainda não conheceu aquela ressurreição descrita no capítulo 6, quando a gente morre com Cristo e ressuscita para uma vida nova. Mas ele está falando aqui de toda pessoa que conhece a lei de Deus, que talvez tenha frequentado uma igreja evangélica, uma igreja cristã, que já ouviu falar do evangelho, mas que não foi completamente regenerado por este. E continua naquela grande batalha, como uma pessoa que caiu de um barco no meio do Oceano Atlântico e que vai morrer porque ele não tem para onde ir. A não ser que aconteça um milagre, ele está completamente perdido nesse oceano. Ele tenta nadar, mas você não pode nadar eternamente se você estiver no meio do oceano, e você está completamente desesperado. Você sabe exatamente o que você tem que fazer, ou seja, você precisa nadar até chegar à terra firme, até encontrar uma ilha, mas não existe ilha nenhuma, não tem barco nenhum, e você não tem forças para continuar. Então você está afundando, e antes de morrer essa pessoa grita: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Há um eterno conflito aqui nesse capítulo 7. Você sabe que certa coisa é errada, mas você não tem força para evitar, para não fazer aquilo que você sabe que é errado. Você sabe onde reside o bem, você sabe exatamente o que Deus pede que você faça, mas você não encontra força alguma para fazê-lo. Sabe aquela ideia que você tem no seu coração de algo precioso que você precisa fazer, que você sabe que Deus quer que você faça, mas você não tem força, e cada vez você cai no mesmo buraco. É esse homem aqui que está gritando: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É um grito da humanidade sem Deus, da humanidade que não tem força, que não encontra força, porque esse homem aqui é um homem que vê, por exemplo, a manifestação de Deus na natureza, mas não tem forças para segui-lo, não tem força para levantar a mão e pedir socorro. Ou talvez ele esteja, esse é o último momento da vida dele, em que ele sobe à superfície do oceano, levanta a mão aos céus, né, ainda ah, essa última tentativa de sobrevivência, de vida, e grita: miserável homem que sou. Como em determinados sonhos ou pesadelos, né, que na verdade duram apenas alguns instantes, e quando você acorda e você percebe que aquilo foi um pesadelo, né, o alívio que você sente, um pesadelo dura alguns segundos, né? As pessoas dizem, as pessoas entendidas no assunto dizem que na verdade dura muito pouco tempo, mas quando você está dentro do pesadelo parece uma eternidade, não é mesmo? Esse instante aqui de eternidade, de perdição, em que você sabe que está na escuridão, mas você não tem forças para sair daquele quarto escuro, daquela situação de desespero, né? Um total desespero. A morte se aproxima, você vive aquele instante de desespero e você grita: desventurado homem quem sou.
pessoa que sou, mulher que sou, pessoa, ser humano que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? A gente vive assim, a humanidade vive constantemente, né, numa situação de desespero. A gente percebeu isso com a passagem desse vírus pelo nosso planeta, né? Em determinados países as pessoas estão sofrendo muito ainda. A economia está sofrendo. Há muita dúvida, porque uma pessoa diz isso, uma outra pessoa diz outra coisa. E a gente percebe a nossa fragilidade como ser humano, não é mesmo? A resposta a gente vai encontrar plenamente no capítulo 8, quando Paulo vai falar da regeneração pelo Espírito de Deus. A adoção, né? Ele vai introduzir o assunto da adoção no capítulo 8. Mas antes de chegar nesse capítulo, o sol começa a nascer lá no horizonte, e aquela noite escura e muito longa, né, em que você passou, aquela tribulação terrível, aquele pesadelo que parecia nunca mais terminar, a resposta começa nesse verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É a resposta. Aí você está lá afundando, é a última vez que você levanta a mão e grita: desventurado o homem que sou. Aí você vê uma corda surgindo, como num sonho, né? Aquela corda que sai, você não sabe de onde que está vindo, e aquela boia que cai ao seu lado. Um navio passa por lá. Não é o Titanic, né, que vai afundar. É o navio de Deus. O barco da salvação. Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí você acorda. Acorda no novo mundo, numa nova realidade. Na realidade de Deus. Sem Deus a gente não tem forças. A gente não sabe para onde ir. Nós vamos afundar. Mas Deus é o nosso livramento. Que Deus te abençoe hoje. Que Ele te dê forças para levantar a mão uma vez mais e segurar na corda que Deus jogou para você. Deus te abençoe.